A galera que conhece o nosso canal já conhece a X5 Music, uma loja de instrumentos musicais que tem presença tanto online quanto offline. São 2 lojas na Grande São Paulo, mais de 17 anos de história, especializada em teclados além de outros instrumentos e que é da nossa máxima confiança. Pensou em instrumento musical? Pensou X5 Music. Link na descrição do vídeo. Gente, começando aqui, eu tô com um PG aqui, olha isso. Já começamos. Vê se Deus é bom ou não é. Eu tô com o PG aqui. Ele é bom, não sei se foi bom trazer eu aqui. Né? Foi ótimo. Tô aqui sentado conversando. Boa noite pra todo mundo, bom dia, boa tarde. Oi? Ah, tá, central. Oi. Ah, sim, tá bom. Tá ok. Bom, galera, Ed Araújo aqui, como é que vocês estão? O nosso segundo Talkback Podcast com o cantor PG. E nós estamos aqui para um bate-papo informal. Eu quero ouvir as histórias desse cara. Já começamos aqui no off falando que a música é o resultado do que a gente vive. Não é isso, PG? Com certeza. E tem gente achando que a música é o meio. Não, cara, a música é só o final. Exatamente. Entendeu? Ser de verdade, né, PG? A música é o final pelo fato que quando você compõe aquilo que você viveu primeiro. Claro. Então ela vai ser o final, né? A vida não começa na música, ela termina na música, né? A música você acha que seria correto dizer, PG, que o pessoal quando escuta o trabalho, igual você, porque é super conhecido e tal, ele escuta o final. Ele não viu você compor, ele não viu lá que você sentava pra fazer. Não, a pessoa só vê o lado pronto e às vezes fala assim, poxa, mais isso, mais aquilo. Quer dizer, o processo todo, a minha esposa falava uma coisa interessante, fala até hoje, né? Ela trabalhou com esteticista, ela se formou e tal, e ela fala uma coisa interessante. As mulheres, principalmente, né? No caso, elas olham o antes e depois de uma cirurgia plástica. Sim. Mas elas não veem o durante. O maior sacrifício não é o depois nem o antes. Sim. O antes você tá chateado, deprimido, o depois você tá muito feliz. Mas o durante é a grande dor, porque é quando você desanima, é quando você briga, quando você xinga e fala pra Deus que nunca mais vai fazer aquilo, porque você tá morrendo de dor, porque você não sei o quê. O durante é o processo. O processo é a história pra se chegar onde você quer. Sim. Né? É o lance da caminhada, né? A estrada não é feita, tipo, só da largada. A largada tá aqui, mas a chegada tá do outro lado. Então existe o processo. Eu acho que hoje uma coisa está acontecendo por conta das redes sociais, por conta do imediatismo, né? As pessoas veem muito Instagram, muita rede social, estão se apaixonando pelos resultados. E o bacana é se apaixonar pelo processo, né? Mas muitas vezes o resultado, ele não mostra aquilo que realmente é, porque o processo é mais legal do que o resultado no final das contas. Claro. É o que te faz crescer. É o que te faz crescer, exatamente. O processo te mostra, tipo, chegar no palco e tocar é só uma consequência de tudo que você fez durante o processo. Se o processo não for legal, o palco também não vai ser legal. Né? Então, assim, porque é um todo, né? Gente, nós estamos aqui na X5 Music, da Rua do Seminário, nossa segunda casa. E a gente veio bater esse papo incrível com o PG. E nós estamos falando antes um monte de coisa legal que devíamos ter falado aqui durante Quando liga a câmera, fica com vergonha. Né? Quando liga a câmera, a gente pode falar. Que é o seguinte, cara, uma coisa que eu penso muito, o PG levantou essa bola, eu concordo em gênero, número e grau, que é o seguinte, a galera, muitas das vezes, tá aprendendo o que começa e termina. E não tá aprendendo o que acontece no meio. E a gente tava falando sobre edição de bateria, né? Porque a gente trabalha com produção, os dois. Que às vezes você vai editar uma bateria, tem que editar uma bateria inteira de uma música. E aí quando você vê, você tá agarrado, não quer levantar dali, você tá apaixonado, né, cara? Eu falei que é uma coisa que eu odeio e amo ao mesmo tempo. Eu tenho aqui essa paixão, assim, eu adoro essa parte de edição. Mas no dia que eu vou começar, eu falo assim, putz, eu tenho que editar a bateria hoje. Ou então, tem que afinar a voz. Olha, afinar a voz é muito ruim, irmãos. Não tem nada mais chato que afinar a voz. Fala a verdade. É verdade. Né? E porque tem estilos de voz, assim. Tem voz que já vem meio pronta. Você tem que fazer aquele pente fino. Não existe alguém que cante afinado como você ouve num CD. O que você ouve perfeito não é perfeito. Isso aí é mecânico. E é normal. Eu também tô ali mecânico. Tem algumas coisas até que eu acho feio, que deixam uma perfeição que não existe. Não existe a perfeição na voz humana. Existe, você ouve a perfeição, você vai lá. Mas quando você põe no computador, você colocar o cara mais afinado que exista no autotune ou no Melodyne, ele vai bater erro e o melhor vai querer afinar. Esse erro que eu acho que é interessante, porque pro nosso ouvido não é erro, é o lado orgânico da história. Que a música,
ela nasceu assim, né? Desse lado orgânico. Que é uma coisa também, hoje em dia o pessoal vai afinar a voz, afina tudo. Afina tudo. Não, exatamente. Não afina só o que tá errado. Ele afina tudo. Não, ele quer deixar o lance perfeito e aí começa... Plástico demais. Fica aquele que a gente chama, né? Existe a onda. Hoje não tem mais a onda, hoje existe o quadronda, né? Tudo assim, né? Tipo, você faz... Não tem mais a nuance da voz e essas coisas todas e tal, mas assim, é uma coisa que eu gosto. Mas quando eu vou começar, eu fico mal, eu fico meio com a deprê. Falei, putz, vou ter que afinar a voz, putz, vou ter que editar a batera. Mas quando eu começo, eu tava falando aqui em off, é como se eu estivesse fazendo um desenho, sabe? Tipo, ou melhor, é como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. É um Lego, né? É meio chato, mas você começa a se inteirar na história, putz, e essa peça, qual que é agora? Não, agora eu não quero parar mais. É a mesma coisa na edição, sabe? Eu acho que é nisso. Eu curto bastante, cara. Eu acho que é nisso que esse seu comentário cabe como uma luva, porque, tipo assim, se um garoto tá vendo a gente agora, um jovem padawan aí, que tá começando na música, vê a gente falando isso e entende que o processo é o barato do trabalho... até pra vida isso, né? Exatamente. Às vezes a gente só quer o resultado, não quer os processos. Deus precisa mexer na gente, a gente não deixa, né? Cara, processo eu acho tudo. assim, cara, até você tava falando e me veio na cabeça agora. Quando você gosta do processo de algo, você gosta de algo. Claro. Quando você só se preocupa com o resultado, você não gosta do que você tá fazendo. Uma coisa pra isso é notoriedade. Você gosta de mostrar, né, o seu resultado e notoriedade. Todo mundo quer ser famoso. É igual as pessoas na internet hoje que querem ser famosas. Mas assim, tipo as minas, eu sou modelo e atriz. Aí aparece de biquíni e fio dental, mas na verdade ela não sabe nem o que quer ser modelo. Ela sabe o que quer mostrar o corpo. Então ela não gosta do que ela faz. Ela gosta do resultado. E música é a mesma coisa. Eu não gosto da música pelo resultado dela. Eu gosto por causa do processo. Exatamente. O processo dela me faz chegar no resultado que eu faço. E aí o meu resultado é orgânico. Eu não faço um resultado para as pessoas gostarem. Eu faço um resultado que eu curto. E eu espero que as pessoas curtam aquilo que eu gosto. Porque eu não posso fazer uma coisa montada naquilo que as pessoas querem ver e ouvir. Porque aí não vai ser eu não tenho o meu processo. Não vai ser mais meu. E aí você não consegue fazer por muito tempo. Não é mais meu. O que faz você ter todo esse tempo de carreira é gostar de fazer. Exatamente. Eu levo para futebol, por exemplo. Muitas pessoas falam do Neymar hoje, né? Tô dando um exemplo, independente de ser o lado do Kaikai que brincam e tal. Mas assim, eu gosto de futebol, jogo. Inclusive hoje vou jogar toda segunda-feira. Joguei futebol e tal. Fui federado e tal. Mas assim, é uma realidade. Aqui esses comentaristas de folheto, de apostila, que manjam realmente na apostila tudo, mas nunca jogaram, ou se jogaram, eram muito perna de pau. Mas assim, cara, você vê que o Neymar, às vezes querem que o cara seja aquele jogador, não, o jogador moderno hoje, ele é aquele que passa, que é o robozão, não sei o que e tal. Cara, não, cara, o Neymar, ele é diferente, ele curte o processo. Por que ele joga bola pra caramba? Porque ele curte o processo de jogar bola. Não é o resultado final dele. Correto. Entende? Se você quiser transformar o Neymar num cara robótico e tal, quando eu falo robótico, não falo nem porque muita gente brinca até com o próprio Cristiano Ronaldo, que chama de robôzão e tal, mas o cara também curte o processo. Ele quer o resultado. Funciona pra ele gosta daquilo. O processo que o cara tem pra chegar onde ele tá hoje, tipo assim, o que ele abre mão e tal. Então é a mesma coisa, eu vejo o lance do Neymar, o jeito de driblar e tal, é muito do processo que o cara veio, que ele cresceu nisso aí. Ele não se preocupava com o resultado. Todo mundo quer um resultado. Mas o foco do cara é o processo. É fazer bem feito, amar o que ele faz pra chegar. Tô falando, pode parecer nada a ver, mas você traz pra música... Não, é tudo a ver. Tem tudo a ver, porque às vezes você tem uma história naquilo que você curte fazer e esse é o seu processo, né? E o teu processo vai levar você a uma determinada área, um determinado lugar que é seu. Por exemplo, sei lá, a maior expansão do rock foi a década de 70 e 80, Sim. talvez, né? E o começo dos anos 90. E a gente vê bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, só pra aquelas que todo mundo conhece, até quem é da igreja, quem não é. Rock Arena, né? Tipo, vamos até mais longe, pegue Beatles e Rolling Stones. Sim. São duas bandas que vivem comparando quem é melhor pior. Não existe esse melhor pior. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo querer comparar algo que é orgânico, algo que se transforma, que é a arte, e você olhar só que é o negócio. Os caras curtiam o processo que eles faziam. Eram bandas de rock iguais. Mas você não via o Robert Plant querer imitar o Ozzy, e o Ozzy querendo imitar o Coverdale ou antes o Ian Gillan. Então, entende? Por quê? Porque os caras eram orgânicos. Eles não faziam um negócio pensando no resultado pra comparar. Putz, a gente tem que fazer um negócio assim pra comparar com o outro. Óbvio que... Não trabalhava como um produto, né, cara? Tem o processo, fala sobre um produto. Ninguém é falso, não existe. Mas isso é, digamos assim, é o coadjuvante da história. O ato principal da história é o processo, entendeu? Que é o que eu acho que a música, ela sempre vai ser. E hoje em dia, não é que a gente é saudosista, não é isso não. Eu não ligo pra isso não. Mas eu acho que hoje a gente tá tão mecânico e
tão perto da perfeição de algo que não é humano, é tão digital, tão utópico demais. Tão utópico, que a gente tá vendo uma música que já não é mais feita pelo homem. Porque a gente faz um negócio, mas a gente processa tudo de forma tão... Que nem, vou fazer um vídeo, eu não sou assim. Às vezes eu nem faço, porque às vezes eu posto alguma coisa, aí tem gente, né, que fala, pô, que legal, tem gente que fala, não, mas sei lá, desafinou aqui. Cara, eu abri o celular e gravei, eu não fiquei com esse negócio. Tem gente que grava um negócio, fala que é ao vivo, e ele fez 15 vezes o mesmo take pra mostrar pros outros, pra falar que é ao vivo e é mentira. Você imagina no teatro, eu gosto muito, minha filha faz teatro, você começar uma peça, você ensaiou. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ensaia, você estuda, mas você começa, errou. Gente, a gente vai voltar agora aqui que a gente errou esse ato da peça. Cara, você errou, você vai lá e você continua, você se vira nos 30 e o legal é isso. Tem gente que vai se ligar e fala, pô, ele errou. Mas, cara, ele conseguiu dar a volta por cima, pô, ele errou, mas o lado orgânico, mas ele deu. No final da peça, você vê o todo. Você não vê o ponto do erro ou o ponto do acerto. É o todo. A música, pra mim, é um todo. Não, e assim, essa questão do processo versus resultado, ele serve, como você disse, pra futebol, pra música, pra tudo. Às vezes eu brinco com o pessoal, cara, Ed, eu quero abrir um canal no YouTube. Você gosta de fazer vídeo? Cara, eu odeio fazer. Então não faz o canal do YouTube. Exatamente. Você não vai conseguir fazer. Cara. Eu falo isso, por exemplo, não gosto de vídeo. Não faz. O pessoal fala muito sobre isso, fala, cara, por quê? Porque eu não gosto de ficar falando... Eu não sou... Eu gosto de conversar e tal, mas esse lance de vídeo, de ficar editando... Eu não sei nem mexer com vídeo, cara. Não é o que eu gosto, cara. Eu não... Agora, eu tenho que ser obrigado... Não, eu posso fazer algo, claro. Eu faço alguma coisa e tal. Tem alguém que manja, que vai, me ajuda nisso. Mas eu não quero ser aquele cara, o youtuber, e me obrigar a ficar fazendo vídeo toda semana pra uma coisa que não é uma verdade minha. Não é o que você tá ali, você não tá naquilo. Agora, onde é minha verdade e o cara quer ver, vai lá e olha. Eu acho que a gente tá suprimindo as pessoas que são de verdade. A gente tá querendo que as pessoas fiquem todas parecidas, tem que ser todo mundo igual a isso. Aí quando muda a onda, e aí você vê muita gente morrendo no meio do caminho. No nosso ramo mesmo. Você vai conversar com 5 produtores diferentes, cada um aborda a produção de uma forma diferente. Sim. E tudo fica Mas bom. Elas chegam pro mesmo lugar. Tudo fica bom. Entendeu? Você pegar assim... Não, você pega, pô, eu gosto muito de ver os vídeos do Liciel. Pô, é muito figura, né? Eu adoro ele. É doido, mas ele é incrível, demais, né, ele é incrível, cara. Resultados maravilhosos. Ele é ele, ninguém vai conseguir ser igual a ele. Aí você pega o Paulo Anheta, que eu sou um grande fã. Também, obviamente. Não sou um amigo e tal, mas sou conhecido, ele me conhece também. Sim, adoro as ideias dele. Paulo, queremos você aqui, Paulo. Venha ser entrevistado pelo tio. Paulo é Pô, você é uma referência pra todos nós. O Beto Neves também, eu vejo Beto eu conheço, Beto eu conheço. Não conheço Beto, a gente vai trazer o Beto aqui. Mas o Paulo não tem um contato ainda. Paulo, vem aqui, cara. Ai, poxa. Paulo. Ele é uma referência pra todo mundo. Não, ele é além de ser uma pessoa incrível. Gente boníssima demais. E gosta de Kiss como eu, apaixonado por Kiss. Ele é roqueirão igual você. Né? Ele adora Kiss. Eu acho que é uma das bandas que ele mais gosta. E é uma das bandas que eu mais gosto também, é o Kiss. E assim, a gente vê coisas diferentes, pessoas diferentes, estradas diferentes, que tem história. Eu acho, assim, a música pra mim, ela não é feita... Não dá pra você fazer música e criar uma história em 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não... Você tem que deixar aquilo... Esse mediatismo tem que morrer. Você tem que deixar aquilo marcar. Aquilo tem que marcar uma história. Pra realmente ser algo que fixa, que fica na história, tem que ter um tempo de depuração. Tem que ter um tempo de estrada. Você acha que tá todo mundo com pressa? Tá, total. Pra tudo hoje em dia? Pra tudo. Tá, né? Eu pergunto pra você, de coração, você consegue ver um vídeo de 5 minutos de alguém falando hoje em dia? É complicado. A gente que é da velha guarda, eu às vezes me policio. Tem hora que eu tô passando o vídeo e falo, pô, peraí, mas deixa eu ver o vídeo todo. Deixa eu descansar no vídeo. Cara, eu tô falando que eu gosto de basquete. Eu amo, eu tava vendo ontem, tava passando a final, né? Até tava vendo lá o jogo do Atlanta Hawks com o Philadelphia. E... Você jogou basquete? Na escola, mas assim, federado não foi futebol. Futebol. Mas eu joguei muito basquete na escola, nos times de escola e tal, que tinha os campeonatos de escola. Mas assim, eu sou apaixonado por esporte. E eu tava vendo, porque o basquete assim, é uma coisa... Ao mesmo tempo que é dinâmica, para toda hora, tem os... Cada segundo fez diferença. Mesmo. Inclusive, aqui nos últimos jogos aí fez diferença. Mas teve uma hora que eu olhei e falei, nossa, mano, vai logo. A sua cabeça já tá tão acostumada com esse momento, que se você não se policiar, você não senta... Eu tava com o celular na mão, vendo o jogo... Aí eu falei, cara, deixei o celular lá no canto. Não consegue e parei ficar pra ver o jogo, mano. Eu peguei um copo de refrigerante. Eu não bebo muito refrigerante, mas tava lá que eu tinha comido uma pizza. Parei e fiquei vendo o jogo mesmo. Sabe aquele negócio que... É igual o lance de você pegar uma fruta, sentar
e descascar aquela manga, aquela laranja e ver o processo. Poxa, compra. Cara, mas o processo é gostoso, você descobre coisas. Engraçado que assim, tá todo mundo sempre indo, sempre voltando, nunca tá em lugar nenhum. Existem descobertas que você não vai conseguir saber e conhecer só no resultado, é no processo. O resultado não te mostra coisas que você, por exemplo, eu te brinco aqui, mas você não vai aprender a descascar uma laranja chupando a laranja. Não. Você vai ter que descascar. Você pode até conhecer o sabor dela, mas você vai ter que saber descascar uma laranja e saber como é, tomar cuidado para não cortar o dedo e o processo que isso traz, sabe? De conhecer alguma coisa, de ter o conhecimento para alguma coisa, né? E acho que é aí que mora o perigo de você ter tudo muito pronto à mão, né? Eu li um livro um tempo atrás de um grande pensador do nosso tempo agora, em que ele falava, né, cara, você quer mudar o mundo? Arruma sua cama. Arruma sua cama. Cara, eu vi. Inclusive, eu vi um... Ele é incrível, cara. Teve até canadense, né? Teve até um general, uma coisa do exército brasileiro um tempo atrás, que até a galera que, tipo... que não curte muito trabalhar, ou brigando com ele lá. Não, por quê? Porque ele colocou e falou assim, ó, a primeira coisa que você tem que fazer, que se você quiser alguma coisa na sua vida, é acorde cedo e arruma sua cama. Porque se tudo der errado no dia, ele falou exatamente assim, quando você voltar, você vai ter a sua cama arrumada pra dormir. Arrumadinha. Porque se você já tá de saco cheio do dia que deu tudo errado, mas o dia faz parte da vida, o dia bom e o dia ruim, quando você chegar, você vai ficar ainda com mais raiva que se a tua cama desarrumada, você vai ficar com mais raiva de você. Você vai ter que arrumar a cama. Quando você chega e faz a coisa certa, você entende? Então, assim, é o processo da vida. O que eu acho complicado é o seguinte, PG, é porque, tipo assim, as pessoas não entendem que a única parte do mundo que eu posso mudar de verdade, que eu tenho ingerência a mudar, sou eu. Então, se eu começo a querer mudar muitos outros, mas eu mesmo não consigo me mudar, você não vai mudar o mundo. Não. Você não tá conseguindo mudar nem você, bicho. Não. E quando é falso, cai a máscara, né? Não vai longe. Não vai longe. Transparece. É muito complicado. Deve ser cansativo ter que representar o tempo todo. Deve ser muito chato. Eu não sei, eu estava conversando aqui. Eu vivo o que eu sou, cara. O pessoal não gostou, não gostou. Mas eu quero te interromper agora, porque é o seguinte, tem um monte de coisa que eu quero saber. Chegou a ver se o pessoal do Rocket mandou dúvidas e tudo mais. Depois você para e dá uma olhadinha pra gente, nosso grupo do Telegram. Eu tenho umas perguntas pra te fazer. Pode perguntar. Eu vi um monte de podcast seu. Primeiro, porque realmente eu sou fã. Eu sou produtor, musicista, cantor, e eu adoro a sua voz, acho que como um monte de gente. A gente acha seu trabalho bacana. Não fique sem jeito, porque você já está acostumado com as pessoas gostando do seu trabalho. Não, não, é que eu acho engraçado mesmo, até hoje eu acho engraçado. Não, mas é porque é bem feito, é feito com carinho, não tem mais é que dá certo mesmo. Mas assim, alguns aspectos, eu vi vários podcasts seus, entrevistas recentes, né, até para poder relembrar de muita coisa, mas assim, algumas coisas me veio à mente assim, cara, tem uns gaps aqui. Em tudo que o PG contou. Um é o que eu te falei. Você fala pouco do teu lado produtor. E eu acho que pra galera que tá vendo a gente aqui, teve galera que quando era adolescente comprou o Tempo, Humanas, entendeu? E que, poxa, tem aquela referência de você ser aquele cara que o cara ouviu na adolescência. Que eu não sei se você concorda que aquela música que a gente escuta na adolescência, a gente tem uma ligação emocional com ela. Sim, claro. Total. Aí o cara fala, a melhor banda é fulano, mas não é que é melhor. É que marcou ele emocionalmente na adolescência. A gente fala que o melhor, tecnicamente, não existe. Não existe. Existe o melhor daquilo que marca. A arte é abstrata, né? A arte é uma forma de se expressar, né? É uma forma de se expressar. Mas teve muita gente que durante a adolescência e juventude escutou você, escutou Oficina, você na sua carreira solo, e que, poxa, aquilo ficou sendo uma referência pra pessoa e normal. Claro, óbvio. A gente, tanto como cantor, como pastor, e a gente como pessoa quer que isso pública, aconteça. Não é o que a gente falou, não é o resultado. A gente faz pelo processo, mas o resultado a gente busca, sim, claro. Claro. A gente não é tolo, a gente sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu imagino que hoje, com o advento da internet, porque na nossa época, você conseguir falar com um ídolo seu, né, com uma referência sua, é difícil. Você não achava o telefone do cara. Você não podia ligar pra gravador e me passa o telefone aí do John Bon Jovi. Não vai conseguir. Hoje fala com o cara lá no Instagram. Eu tava brincando esses dias, eu vi uma masterclass do Andy Laverne assistir da minha casa. Olha que coisa boa, cara. A internet foi boa pra isso. Eu sentado na minha casa, o maluco lá na Berkeley, falando e eu aqui assistindo. E eu paguei uma mixaria pra fazer isso. Que é a masterclass do Chris Lord, né? A gente assiste Mix the Master, né? Mix the Master do Chris Lord de áudio. Poxa, cara. Chris Lord de áudio, um monte de coisa assim. Eu acho que tem muita gente aqui que cresceu ouvindo você e não sabe que esse cara pode estar sendo produzido por você. Uma direção de voz feita por cara que ele admira. Porque você é um produtor super reconhecido no meio. E, cara, você faz produção há quanto tempo já? Cara, eu falo assim, produção pra mim é quando você tá no estúdio. A minha ideia é essa de produção. Quando você tá no estúdio, desde que você começa, você ama aquilo, você não quer ir embora, quer ficar fuçando, conhecendo, ali você já tá começando a produzir. Foi assim que aconteceu comigo em 94, quando eu comecei a
a ir pro estúdio com meu primo, que inclusive tem uma loja aqui do lado, vou passar daqui a pouco ali na Galeria do Rock, e com ele eu comecei pro estúdio, um estúdio que tinha do Placa Luminosa, aqui na Ana Rosa, não sei se tem ainda, inclusive pegou fogo um tempo atrás, não sei se vocês viram até no jornal, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Foi um pecado, né? Eu ia pra esse estúdio e o técnico desse estúdio era o japonês, que eu esqueci o nome dele agora, era Sato, alguma coisa assim, que ele era o técnico de som do Fábio Júnior ao vivo. Era um baita técnico. Piado Fábio Júnior. Piado Fábio Júnior. Ele era o técnico do estúdio lá e eu lembro que na época eu ficava olhando aquela mesa grande, tipo, não entendia nada da mesa, mas... Ali você já começou. Pra mim, eu queria saber o que estava acontecendo e tal, não sabia nada, mas tava começando a buscar e queria ficar ali. Aí, logo em seguida, eu montei minha banda em 94, final de 94, que foi a Corsário. E aí comecei... Não, na Corsário saiu da banda do meu primo, começo de 94. E aí... Você era baixista, né? Baixista e cantava também na banda, isso, era o Power Trio, né? E aí a gente foi gravar um projeto nosso que nunca saiu, a gente não teve dinheiro pra tirar, mas a gente foi pro estúdio. E foi quando tava começando o Haddad. Então a gente começou a gravar no Haddad. Então era um estúdio caseiro do amigo nosso, lá no final da Zona Leste. 16 canais e tal. Gente, pra quem não sabe, na época do Haddad, cada Haddad tinha 8 canais, não é isso? O Haddad era uma fita um pouco maior que o celular. O tamanho de um VHS. Um pouquinho menor que o VHS, eu acho, o Haddad. Era um pouquinho menor, eu acho. Não, o Haddad era do tamanho do VHS, né? O DAT que era... não, o DAT, tô falando do DAT. Fita Haddad, né? O Haddad era uma máquina de VHS. Super VHS. Super VHS. E ele tinha 8 canais. Já tinha diminuído o rolo, digamos assim, era um rolo diminutivo. Eu comecei em rolo, né? Eu comecei em fita de rolo, comecei em 91, 92. Porque ali você conseguia cortar, passar por cima, né? O rolo você... Já fazia emendas, no Haddad já fazia emendas. No rolo era... Só que cada equipamento de Haddad era 8 canais. Eram 8 canais. E era caríssimo. Caríssimo. Então o cara que tinha, tipo assim... Você fala assim, não, tem um negócio que tem 24 canais de Haddad, o cara tinha que ter 4 daquele. Ele fala, mano, o estúdio do cara é bom, tem 24. Esse investiu dinheiro e tal. A gente começou, então assim, eu ia pro estúdio, queria entender como era. Eu queria ficar entendendo, como é que faz um fade in, como é que faz um fade out, que parece fácil, mas naquela época tinha que ser feito na mesa. Automação, né? Como é que é a automação? É um monte de coisas, assim. Então, pra mim... Produção começou nessa época, desde 93, 94, que eu fui me envolvendo. Aí eu fiz o lance da Corsário, a gente foi pro estúdio e tal, eu comecei a me envolver mais. E quando eu entrei pro G3, aí sim, como foi uma coisa ainda mais profissional, que aí a gente já tinha a banda já tava com uma carreira e eu entrei fazendo uma carreira. Gospel Records. Foi no final de 97 que eu entrei. Em 98, metade do ano, a gente começou a pensar em fazer um disco novo. Foi onde veio o acústico. Saiu, né? Você entrou quando o Manga saiu. Sim, entrei pro lugar do Manga. O Manga foi pro Rio. E eu assumi o vocal. Assumi renascer lá, não é? O Manga... Final de 97, dezembro que eu entrei. E aí, a gente já foi pra começar a fazer o lance do acústico. E, cara, eu ficava no estúdio direto, assim. Eu amava ficar fuçando. Aí dava ideias, as minhas ideias. Então, eu acho que isso tudo faz parte da produção. É isso que é ser produtor. Produção, óbvio, faz parte. Você ter o teu currículo ali, você ter o teu cardápio pra mostrar pras pessoas. Mas isso é com o tempo. Então, hoje eu tenho uma história pra contar, eu vou lá e faço alguma coisa... de ideias que foram surgindo lá na frente. Pô, isso aqui que eu fiz naquela época, valeu a pena, pô, essa ideia para um lance de guitarra, isso aqui pra voz, a gente dobrar isso aqui, ou fazer um efeito aqui. As grandes que a gente chama de brincadeira. A gente ficava tentando adivinhar como é que o cantor, o guitarrista fez tal coisa. Exatamente. Aí ele sacava, esse cara tá dobrando a voz. A gente ficava fuçando, exato. Fuçando. Esse cara tá dobrando a voz, não tá? Tá comentando uma etapa pra baixo, uma etapa pra cima? Não sei o que, tinha isso. Hoje a gente sabe que é tem tudo. Exatamente. Só no Google, né? Isso que é legal. Mas só que isso trazia maturidade e experiência. Então, assim, desde essa época que eu me sinto um pouco de... Não produtor de ser aquele cara que manda na produção. Sim. Porque eu acho que todo mundo que tá ali no estúdio tá dando eu acho que existe uma direção musical, um produtor que dá a direção, que é o produtor contratado. Mas todos que estão ali envolvidos e dando essas ideias fazem parte um pouco dessa história, né? Então, desde essa época eu fui. Agora, que eu realmente peguei firme foi quando eu comecei a carreira solo. Porque aí tinha um propósito que eu queria, que era a minha ideia mesmo, assim, agora o lance PG, eu tenho um propósito, uma visão de música, um som. Eu trouxe, que o próprio Emerson fez a produção do primeiro disco comigo. Na verdade, ele foi co-produtor, quem produziu mesmo fui eu. Só que a MK precisava de um produtor que já assinasse na época, e o Emerson já era da MK, então, como é meu amigão, eu falei, cara, eu quero que você faça comigo. Mas eu já levei o projeto praticamente pronto aqui de São Paulo pra gravar lá no Rio, né? E assim, dali pra frente, eu comecei a produzir mesmo meus trabalhos durante um tempo com algum produtor comigo pra gente ter, porque eu sempre gostei desse lance meio, os americanos fazem muito isso, né? Tipo, sempre tem o produtor e o coprodutor, ou o cara da banda produz, mas ele chama um produtor de fora pra ter uma visão de fora. Então até de 2004, que foi a Adoração, até A Conquista, que foi em 2009, eu tive um outro produtor que foi o Leandro Aguiari, que me ajudou muito na época e tal. Um cara ama música, conhece muito bem a música.
E dessa vibe nossa também. De 2010 pra frente eu comecei a ter uma galera mais esporádica, assim. Um músico meu que é produtor que me ajuda a fazer alguma coisa e tal. Mas eu comecei a direcionar mais. Porque eu já... Sabe quando você pega aquela maturidade, você já entende o que você quer? É tipo, não é assim, tipo, é porque teu trampo você não quer nem não. É porque você já sabe o que você quer. Você só precisa de alguém. Aí tem esses caras da minha... Normalmente hoje os músicos são muito principalmente pianista e tal, né? E assim, amigos que já me ajudam nisso. Então o cara vem de fora e fala, cara, acho que isso aqui tem que mudar isso, mexer aqui e tal. Mas o foco eu já sei pra onde eu quero. Eu sei exatamente a identidade que eu tenho que ter. Mas acho que tem uma coisa que a pessoa em casa talvez não sabe, sobretudo a galera mais jovem. Um disco dar errado é muito fácil, cara. Pô, e tem disco que deu errado e dá muito certo. Não, e assim, às vezes a pessoa pensa assim, isso é uma coisa que eu falo muito com a minha audiência, eu falo, cara, não faça do seu trabalho uma cobaia. Porque você vai ter um resultado ruim, vai ficar se frustrar depois. Eu queria bater nessa tecla da produção com você, porque é o seguinte, eu imagino, como eu disse agora há pouco, que para um cara que cresceu te ouvindo, e que, poxa, é um super fã do teu trabalho. Já pensou poder... Você pega trabalhos assim, o pessoal entra em contato, ou uma coisa bastante. Só... Poxa, bastante assim. A gente do PG estamos aqui embaixo, tá, gente? Na descrição desse podcast. Cara, hoje vocês têm a bênção de poder ir sei lá, no direct de alguém e falar, olha... Eu tenho o próprio eu tenho um Instagram do próprio estúdio que eu montei, que eu comecei a sentir essa necessidade. Qual que é? O pessoal da produção, coloca aqui pra gente agora, bem grandão. Qual que é? PG Music Studio. É só PG Music Studio. Cara, vai lá no direct, chora na cabeça dele. Fala, PG, eu cresci te ouvindo, cara, me produz. Porque imagina só, cara, você poder ser dirigido, mas você que é uma referência vocal, ser dirigido, porque eu não sei se você concorda comigo. Dirigir voz não é uma coisa comum, fácil. Não. Você entendeu? Primeiro você tem que entender o projeto do seu cliente mesmo, tem que rolar uma química, e depois você tem que saber fazer. Cara, a voz, uma música popular, que a gente chama, que normalmente música popular tem uma voz, né? Porque a gente fala isso. A voz da música é a impressão digital da música. Cara. Claro, cara. Você pode ter um baita batera, você pode ter um baita guitarrista, rock, um baixista. Que é um estilo muito performático. Sim. E é isso que a gente fala. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você faz esse tipo de coisa? Cara, esse tipo de coisa não é uma técnica em si. Faz parte da performance tua. Mas não é a performance... A gente tava falando do Michael Jackson agora há pouco por causa dos microfones. Que eles se popularizaram mundialmente por causa do Michael Jackson. Queria cantar. Bob Dylan. O Bob Dylan também até antes do Michael, mas o Michael descobriu nesse microfone um jeito de cantar ao vivo dentro do estúdio. Tem review aí no canal. Tem aí, pronto. O cara cantava dançando, porque ele queria fazer aquilo que... Isso. A performance dele cantando no microfone reto não era a mesma. É a mesma coisa comigo. Eu não consigo cantar no estúdio, por exemplo. Paradão. Eu tenho que ter o meu... Eu sofri durante muito tempo, na vibe da porque... Música. Você tem que... Agora você tem que cantar mais leve, eu canto mais leve. Não, agora você tem que afastar mais o microfone e tal, não sei o quê. Então, assim, às vezes você acaba pegando experiência em outras coisas, mas que você sofreu por coisas que hoje eu não preciso mais sofrer, eu posso explicar isso pra galera, né? E você cantar de uma certa forma livre, até o que você falou, a voz, ela é muito performática. A gente não canta apenas com o ar que sai pelas nossas pregas vocais. A voz, ela é feita de todo o corpo. Tudo que a gente está fazendo, a forma... Eu falo isso para as pessoas, às vezes a gente está cantando uma música, tem muito disso, acontece muito. Parece uma grande bobeira, mas é uma realidade. A gente está cantando tipo... Eu sou feliz. Cara, eu falo pro cara, canta sorrindo. Eu sou feliz. Cara, a gente percebe, a pessoa não precisa te ver, mas ela sabe que você tá cantando com um sorriso. Claro. Porque a expressão corporal, a expressão facial faz toda a diferença do jeito que você tá cantando, falando, você tá sentado, você tá em pé. Então isso é muito importante. E ter essa direção de voz é muito legal. Que é uma das coisas que hoje em dia existe muito. A produção à distância, eu faço, inclusive a música toda praticamente. Só que o vocal, a gente sempre procura com o cara, mas eu tô longe, eu sei. Aí a gente abre uma câmera, fala, o cara tá gravando, você vai. Mas assim, não é. O ideal é. 60%. Você perde bastante, mas é o que dá pra fazer. O cara vai ter a tua produção, a tua direção, vamos fazer o máximo que dá. Mas tá próximo é o mais importante, porque você consegue entender os detalhes da pessoa. Às vezes você tá vendo o cara cantar, às vezes ele tá travado, tá duro. Uma conversa que você tem com o cara, uma brincadeira boba de nada, você desarma o cara. A voz eu concordo com você, gênero e grau. Eu gravo bateria online, você sabe disso. Eu gravo guitarra online, entendeu? Falar nisso, Duda Andrada, queremos você aqui, Duda Andrada. O Duda, o homem dos times. Mas a voz eu só gravo com um cantor perto de mim, pra fazer uma direção legal. É muito difícil gravar assina a distância, muito, cara. A voz assina. A voz assina ou assassina. Ou assassina. Mais assassina que assina ultimamente. E às vezes não é o fato do cantor cantar mal. É porque
a falta de uma direção. E de quando a gente fala direção, não é o cara que vai, maestro, ó, vai parte. Não é isso. Tipo, é aquele toque, né, cara? De quem tem mais experiência, de quem fala, bicho, faz assim. Cara, é um fôlego diferente que você coloca, é uma forma de expressar, é um melisma no lugar certo. É não colocar alguma coisa ali, sabe? E isso tudo, pessoalmente, você vendo a expressão do cara, cantando e tal, você tendo esse tete-a-tete, é muito importante. Não, e a coisa que me mata mixando uma música é quando eu preciso afundar a voz do cantor porque ela não ficou legal, afundar ela na mix um pouquinho, que isso... Aconteceu isso comigo uns dias atrás. Triste demais. Aconteceu uns dias atrás isso, e a pessoa me perguntou, né, se não dava pra aumentar a voz e tal e tudo. E aí você tem que explicar com todo carinho. E não é fácil, né? E tipo, porque assim, ó, tá dando pra entender, mas existem coisas que quando você coloca na lata, e é uma coisa orgânica, e quando é uma coisa eletrônica, aquelas vozes na cara, que é tudo meio robótico, que tem aqueles efeitos de pitch e tal. Né? E a galera acha que tudo é igual, é que a gente fala, acha que tudo vai soar parecido. E música não é. Se você faz uma música com determinado foco, você tem que ter aquele som. É mais ou menos assim, tipo, o cara quer cantar Robert Plant, entendeu? Mas ele tem a voz do cara do... Sei lá, não vou falar do Brasil pra não parecer, mas assim, o cara tem a voz do cara do Green Day. Cada um tem a sua, você não vai querer. Aí você fala, não, mas eu queria aquele... Então, mas é que você tem um estilo de cantar de outro jeito, cara. Como é que eu vou querer... Então você tem que explicar aí. É uma outra coisa que hoje em dia muita gente acha também, tipo, tudo é possível ao que crer. Mas um pouco não antes, assim, não é aí, né? Tudo é possível que queima um pouco antes, tem coisa pra você entender também que, tipo... Por isso que eu acho importante a gente trocar uma ideia com o cliente antes. Eu no comecinho como produtor, tinha parado de ser arranjador, pouco tempo tava começando a produzir. Eu perdi toda uma pré-produção de um cliente, tive que fazer tudo no meu bolso. O cara falou, cara, eu quero uma parada roupa nova. Falei, pô, total roupa nova, eu gostava de pra caramba de roupa nova. Você faz a parada, mas aí depois ele vai ter que cantar. Quando eu fui ver ele cantar, eu falei, irmão, você não canta roupa nova, não. E aí, como é que faz agora? Tive que correr com os músicos e gravar. E isso foi um aprendizado. Na época eu fiquei muito chateado. Foi um aprendizado. Mas eu quero falar de outra coisa com você, que também ficou um gap falando aqui, nas entrevistas que você deu. Por quê? Cara, você é um baita compositor. Eu sou compositor desde garoto. Eu tenho compositores gravados por um monte de gente. E eu sei como é que é o compositor com suas composições. O quanto tem música incrível tua. Sabe, assim... E você é um cara muito tranquilo. Sabe, você sempre fala sobre esse assunto. Já vi você falando, inclusive no Disuscope. Beijo, Douglas. Também queria te entrevistar, Douglas. Eu tô todo ambicioso aqui. Entendeu? Mas assim, o Douglas foi excelente o podcast dele, aliás. O Douglas é incrível. Deu bom resultado, cara. Não é, Douglas é incrível. Tranquilo lá, trocar uma ideia com ele. Não, Douglas é incrível. E assim, vocês falando de composição, eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Falei, cara, eu tenho que ouvir mais. Teve composição que você compôs lá atrás, quando tava começando ainda com o Corsário ou com a banda do seu primo, e que depois você acabou usando na oficina? Autor da Vida. Autor da Vida, e Necessário. Você falou isso até São duas músicas, Necessário e Autor da Vida. São músicas inclusive daquela gravação que eu falei, que a gente foi fazer lá no fundão da Zona Leste, de um amigo nosso que faleceu, inclusive tem uns 3 meses, Jadir. Sim. Era o guitarrista da banda Céu. Ele tinha um estúdio e na época a gente foi pro estúdio pra compor nós tínhamos 8 músicas pra lançar. E a gente gravou as 8, gravou a base. A gente gravou batera, a guitarra, o baixo e as vozes estavam guias. E quando a gente foi começar a colocar a voz valendo, a gente não tinha grana pra continuar. Ele era amigo nosso e falou, mas mano, eu não tenho o que fazer, cara, eu não tenho como te dar. Aí a gente definiu, investimos em 2 músicas, que foi Necessário e Autor da Vida. A gente finalizou essas 2 músicas e a gente conseguiu soltar na Rádio Manchete na época, que era a rádio top gospel. Competia com o Jovem Pan, com o Transamérica aqui em São Paulo, no Rio. E a gente ganhou um concurso que teve lá do SOS 95 com a música Autor da Vida. A gente ficou em primeiro lugar nesse concurso pra abrir o SOS. Foi lá que a banda começou a dar uma despontada. O Corsário começou, aí a gente começou a abrir muito show do Resgate, do G3, do Catos Barney aqui, porque nós éramos de São Paulo, viajava muito com eles assim pra abrir os eventos das igrejas e tal. E essas 2 músicas foram músicas que vieram pro G3. Mas eu tenho mais umas 6 músicas aí da época do Corsário que nunca mais eu mexi. Às vezes eu vejo uns vídeos, eu tenho uns vídeos antigos daquela época que eu transformei em DVD e eu tenho em casa, até esse dia eu estava vendo lá. Eu fico olhando e falo, pô, essa música poderia fazer uma versão 2020, 2021, né? Mas... Poxa, PG, faça. Mas é que assim... Papai do Céu tocar, faça. Mas são músicas que na época eu até compus junto com os meninos também, né? E eu tô com um pouco contato, assim. O guitarrista mesmo nunca mais vi, o Daniel, que foi um brotherzão nosso, que foi o guitarrista original da banda. O Feijão, eu falo com ele direto no Instagram, mas assim, também, tipo, não tá com música e tal.
toca, bateria e tal. Quem sabe, cara, fazer alguma coisa, de repente até pra reviver alguma coisa com os caras também. Não sei se vai dar certo. Uma coisa que eu acho bacana nessa sua história que você contou agora, às vezes tem alguém assistindo a gente agora que tá começando a produzir primeira banda e tal, e aí não teve grana pra terminar. Pois é. E ficou chateado. E ele não sabe que essa música, lá na frente, Deus tem um propósito pra ela. E eu fiquei chateado pra caramba na época, mas a minha chateação... Você não tinha ideia, né? A minha chateação não era maior do que o meu desejo pela música, por curtir, fazer o que eu amava, sabe? Não, imaginar que essa música estourar com a Oficina mais tarde. Foi a música mais tocada da Oficina durante anos. A gente não sabe o que Deus tem pra gente. Que o projeto que Deus tem pra gente. Você não tinha ideia. Não, você foi triste, poxa, não consegui terminar o disco. Pra mim, a vida era aquilo. É. Eu queria que a música soltasse, que o Corsário começasse a ter Eu falei, poxa, e a gente tinha, na época, a gente tava em vias de assinar com a Gospel Records, né? Que era uma gravadora muito forte na época e tal. E quando a gente fez as duas músicas, conseguiu lançar as duas músicas, a Gospel se interessou em pegar a gente. Que legal. Né? Só que... Você tinha quantos anos? Cara, deixa eu lembrar aqui, peraí. 94 eu tinha 19 anos, cara. Garoto de tudo, cara. 19 anos. Já entrando pra uma gravadora com selo conhecido pra caramba. Mas aí o guitarrista... Entrou um outro guitarrista... Sim. E aí, só que na época, a gravadora queria que a gente entregasse o projeto e eles iam bancar o restante, né? E a gente não tinha grana, aí ficou nisso. A gente entregou as duas músicas, inclusive a Gospel Records, apoiou essas duas músicas, como, fez tocou na rádio, depois que venceu o concurso, continuou tocando e tal. A gente até meio que, não foi nenhum contrato, mas sabe uma coisa assim... Que a gravadora apoia a banda com aquelas duas músicas pra ver o que ia acontecer, o que ia virar e rodar. Promos, você lançou 2 singles. A gente ficou, 96 inteiro vivendo disso aí. 97, quando a gente tava naquele pan, o guitarrista tava passando umas dificuldades lá e o Marcelo Feijão Batera resolveu ir embora pros Estados Unidos trabalhar. Aí falei, mano, eu não vou ficar com a banda junto, sozinho. A gente era muito irmão, muito brother. Fazia sentido. Era uma coisa, os três. E aí eu falei, cara, parei. Aí eu fiquei na igreja cantando de backing vocal. Tinha um negócio pra você, de backing vocal na igreja, metade de 97. Isso falando, aconteceu em maio. Aí, em dezembro, o G3 me convidou pra entrar na banda. Papai já tinha plano pra você, garoto. Você ia escapar. Sabe uma coisa que é legal também? Só parei de tocar baixo, né? Aí eu fiquei quase... 15, mas o seu instrumento original é o violão, né? Você é oriundo do violão. Não é original, foi o instrumento que eu aprendi os acordes, né? Porque acho que a maioria, ou é teclado, ou é violão. Naquela época, na minha época, o teclado era muito difícil. Mas você nunca se sentiu um violonista, né? Você chegou a tocar mesmo baixo. Não, assim, profissionalmente. Quando eu me profissionalizei com a música, que foi no começo de 93, 94, eu já estava tocando baixo. Então era o instrumento que eu estava focado em fazer bem feito. Mas o violão foi meu primeiro instrumento, digamos assim. Foi o instrumento que abriu as portas pra mim. Né? Mas eu me considero mais um baixista do que um violonista. Entendi. Mas cantar, como é que você pintou cantar, velho? Cara, cantar do nada. Desde criança eu cantava com os meus tios que tinham dupla sertaneja, sempre conto essas histórias e tal. Eu cresci numa família de musicistas. Eu imagino que as pessoas, assim como eu, têm essa imagem sua, desse grande vocalista de rock cristão, né? Que, poxa, como eu disse, influenciou um monte de gente. Isso é uma coisa que pintou? Então, você planejou isso acontecer? Não, nada, nunca planejei, cara. Eu não acho nem que seja, assim, não é desrespeitando, inclusive, a minha história, não é por isso, não. Mas eu não me sinto esse cara grande, assim, eu sou, nesse ponto. Eu sei que existe um espaço grande nesse sentido da minha vida. Eu marquei uma história, mas nunca foi pensado isso. Não houve um planejamento. Não houve nenhum, tipo assim, eu não estudei canto pra ser um vocalista de uma banda, eu não fiz... Eu apenas cantava, apenas curtia o que eu fazia. Eu amava a música, eu curtia o estilo do rock, queria montar uma banda de rock, mesmo antes de me converter, que foi o caso que eu contei aqui. Desde pequeno, minha família é musicista, meus tios, por parte da minha mãe, sempre foram músicos, viveram da música, cantaram, fizeram a vida deles cantando, tocando na área do sertanejo e tal. A minha mãe cantava muito em coro da igreja e tal, minha mãe tinha uma baita voz. Né? Todos os irmãos da minha mãe cantavam ou tocavam alguma coisa. A família do lado da minha mãe sempre foi muito musical. Meu pai também gostava de música, cantava arrumadinho, mas não era muito a praia dele, mas também era legal. E eu cresci nesse meio, cara. Então, desde pequeno, assim, eu ia com meus tios. Naquela época tinha muito isso. Eu morava em São Paulo ainda, aqui na capital. Restaurantes que tinham muito esses lances de show em restaurante. Não é que nem hoje que a gente fala cantor de churrascaria. Era respeitado, os restaurantes contratavam, então você ia. E eu ia muito pros restaurantes. Tinha aquele jantar, almoço, e eu ia cantar com meus tios iam cantar. Eu subia lá, eu com 4, 5 anos subia no palco pra cantar com eles. Então eu sempre tive muito envolvido com isso.
né? Aí quando eu mudei pro interior, isso diminuiu um pouco, mas assim, eu conheci meus amigos de bairro, que eles queriam ser músicos, e a gente que montava aquelas bandinhas de garagem que tocava só na nossa garagem mesmo. Não fazia nada. Com 10 anos eu conheci futebol, me apaixonei, fui jogar futebol, meio que parei com música no sentido de querer tocar. Você deu uma pausa, né? Eu continuava ouvindo música, era doido, que nem todo final de semana tinha as festinhas, os bailinhos de rock, na nossa época hoje não existe mais isso. Eram coisas legais, sadias, engraçadas, era um lugar que você ia pra tentar arrumar sua namoradinha, aquela coisa toda, conversar com os amigos, e eu era o DJ. Eu sempre fui o cara que conhecia os discos, as bandas e tal, eu adorava, eu sempre aficionado em música, sempre. Mas eu parei de querer me profissionalizar, sei lá, tentar alguma coisa na carreira. Fui jogar futebol. Séria. Fiquei 5 anos sem pegar no instrumento, sem tocar violão, sem cantar pra querer fazer alguma coisa, só brincando com os amigos, ia, como eu falei, pros bailinhos, ouvia muito, sempre comprando um disco aqui, fazendo uma coisa ali, parará, pá. Aí quando meu pai faleceu, o sonho do meu pai era que eu fosse músico, o sonho dele era que eu fosse cantor. Era a vida do meu pai. Quando ele faleceu, eu tinha 15 anos, era muito novo, bateu aquilo, cara. Teve um dia que bateu, eu falei, cara, eu vou voltar alguma coisa pra música. Aí eu comecei de novo, arrumei um violão, alguns amigos, comecei a montar as bandas de garagem de novo, aí mudei pra uma outra cidade do interior de São Paulo, onde minha mãe foi morar, porque ela tinha a família dela lá, nessa região. E aí eu comecei mesmo a criar, tipo, a bandinha começou a tocar naqueles bailinhos de final de semana, que tinha, sei lá, 10 pessoas, aquela coisa toda, os amigos e tal. Eu não era da igreja, aquela coisa muito com bebida também, com droga, mas assim, tava envolvido lá na música. Aí quando eu vim pra São Paulo, com meu primo, vim trabalhar aqui na Galeria do Rock, foi onde eu encontrei Jesus, meu primo era da igreja na época, me levou, era o boom da música cristã e o rock tava muito em evidência na música cristã. Na música gospel, eu aceitei a Jesus em fevereiro. E ali, então, eu digo assim, a música se profissionalizou comigo dentro da igreja, porque a época em que eu tava me profissionalizando, que eu tava buscando me profissionalizar, eu já tava entrando na igreja. E a música na igreja tava se profissionalizando também. Mas em que momento você deu uma olhada assim e falou, cara, eu tô cantando legal? Você viu uma gravação? Você nunca viu uma gravação pra dizer assim, putz, eu sempre odiei ouvir minha voz. Não, acho que todo mundo é assim. Eu também não gosto de ouvir minha voz gravada. Não, mas eu nunca achei que eu fosse cantor, mano. Mas você tem a percepção, eu brinco com o pessoal que tudo na vida é percepção e abordagem, sim. né? Eu acho que eu sempre fui cara de pau. Não, mas assim, mas você tem essa percepção de que as pessoas gostam do seu trabalho. Sim, óbvio. Mas foi o que eu falei, eu não desrespeito isso, porque seria um desrespeito com as pessoas. Eu canto afinado, eu sei que eu sou afinado, eu sei que eu tenho percepção musical, mas eu nunca pensei que eu fosse cantor. Sim, mas vou te contrariar um pouco agora, você me perdoe. É um pouco mais de cantar afinado. Você tem uma voz que funciona muito bem pro seu estilo. Sim, mas é o que eu tô falando, eu só acho que eu sou muito mais performático. Por favor, entenda as proporções, gente. Não, claro, Eu sou muito mais o Mick Jagger, que canta afinado, que tem feeling, que compõe pra caramba, mas é um todo, não é a voz. Mas eu tenho opinião sobre o Mick Jagger. O cantor que hoje em dia tem muita técnica, que faz curso e faz isso aqui, e todo mundo quer ser o técnico, mas na hora de cantar, você ouve 2 músicas da pessoa, você não aguenta mais ouvir. É isso que eu queria te dizer, tanto sobre você quanto sobre o Mick Jagger. Que às vezes o pessoal chama de performance, eu não chamo de performance. É interpretação. Sim, interpretação. Sentimento. A música tem que ter isso. Mas então, eu sou muito mais isso do que senão vira só dígitos, né? A música é só número. É o lance que eu falo da matemática. Recentemente eu tava fazendo um balso de alguma coisa no Pro Tools, e aí eu fiquei esperando, é chato, né? Aí eu fui abrir lá o YouTube, e chegou no meu feed esse trampo novo seu. Peregrina? Não, um trampo que você fez com a Oficina e Matheus Assato. Ah, o negócio que a volta do G3 lá. Cara, é muito bacana te ouvir cantar. Eu sei que eu tô bancando funk, eu tô deixando isso, sem graça, mas eu fico feliz. É porque, tipo, cara... Não fico sem graça, não. Eu fico... A galera da nossa época celebra toda vez que a gente encontra alguém que faz a coisa como tem que ser feita. É porque é de verdade ali, cara. Não, tem gente que ainda quer arrumar treta, que hoje em dia tudo tem que ser treta, né? Tem que ter o lado, os polos, né? É muito chato isso, né? Mas assim, foi ao vivo de verdade que eu cantei ali, não teve overdub, nada. Assim, não digo eu só me você, recuso não. a isso. Porque assim, tem coisa ali que você vai ouvir que tem uma sujeirinha, tem uma falha, mas tá ao vivo. Faz parte do todo do resto da música. É uma performance registrada, né? Porque senão não vira... Aliás, Juninho, queria te receber aqui, Juninho. Um tempo pra mim aí. Juninho, pra você consegue. Daqui uns 5 anos você consegue. O Juninho, cara, ele responde o WhatsApp rapidinho, 3 meses depois. 3 meses. Aquela session que vocês fizeram, inclusive com a participação do Matheus, ficou muito bacana. Tem mais coisa pra sair daquilo lá. Na verdade, tem mais a já outra conseguiu metade. O Duca vai me dar um podcast aqui, online, porque tá com uma criança pequenininha, mas o Duca já conseguiu, entendeu? Um dia eu chego no Juninho. Você conseguiu o Duca? Conseguimos pra fazer. Já gravou? Online, não, online. Ah, tá online. Porque a esposa tá grávida, né? Ele foi pro interior e tal, mas o Duca é um amor. É um parceiro, pessoa queridíssima. O primeiro professor de baixo, cara. Cara, eu vi isso no podcast que você falou. Ele tocava com meu primo. Ele era o baixista da banda do meu primo.
né? Meu primo tinha banda, então assim, tudo começou que meu primo já tinha banda, que eu falei, minha família é tudo musical. Meu primo, por lado da minha mãe, que me trouxe aqui e tal, pra morar em São Paulo. E aí, o Duca era o baixista. E meu primo falou, pô, cara, eu me interessei pelo baixo. Antes disso, meus tios foram tocar no interior e o baixista que tocava o sertanejo me ensinou a primeira tríade. O sol, o dó e o ré ali, tá ligado? Então eu fiquei pom, dom, dom. Aquele me fascinava. Eu adorava o som do baixo. Só que eu não tinha condição de ter um baixo, era mais caro que um violão. Não tinha baixo bom no interior, era tonante. E olha que esse tonante. Então, não assim, afinava de jeito nenhum. Não, você morava numa cidade que tinha 15 mil habitantes, onde minha mãe mora até hoje, que é Lucélia e tal. Então aquilo me faz. Quando eu vim pra São Paulo, eu curti. Aí meu professor assim, poxa, eu vou te pagar as aulas, então vou te dar um baixo. Dá não. Me descontou mensalmente, mas ele foi lá e comprou um Giannini, nunca esqueço, é Stratosonic ou Sonic. Isso é que era bom um baita demais, som, cara. esse Giannini. É um somzão jazz bass, né? Jazz bass, era cinza o meu. Bom demais, eu tenho uma foto com ele aprendendo assim. E aí ele falou assim, ó, o baixista da minha banda toca bem e tal, que era o Duca, novinho. Então, o Duca tem a minha idade, inclusive, a gente é do mesmo ano, né? E aí ele já tocava legal pra época ali. E aí ele falou, ó, vou falar pra ele te dar umas aulas. Aí como meu primo bancava ele me deu uns 3 meses de aulas. Assim, o que eu aprendi mesmo de a postura no baixo, as primeiras coisas, né, a escala diatônica, aquela boa tal, eu fiquei com ele, aí depois ele saiu da banda meu primo, eu comecei a fazer aula com outro baixista, onde eu realmente, aí eu comecei a firmar, fiz quase 2 anos de aula, comecei a aprender sobre partitura, tá, mas aí também nunca mais desencanei, que eu odiava partitura, e aí ficou nas tablaturas mesmo. Mas... Aí você foi tirando, criando biblioteca de ideias, de frases. Eu sou muito daquele cara assim, cara, eu pego e saio fuçando. Eu não sou aquele... Se você pedir pra uma jam session pra mim, não sai nada. Ah, mas eu sei lá. Eu acho que você vai concordar comigo que... Até cantando. A música precisa dessas nuances, né? Um é mais assim, o outro é mais assim. Porque senão fica muito igual, né, cara? Eu acho que... Até uma coisa que eu acho que a gente tinha, que talvez a molecada hoje talvez não esteja atentando pra isso. A gente tinha nossas referências. A galera quer ser igual. É o que eu falo pra galera. Eu não sei, cara. Eu falo de me ouvir cantando, e isso eu falo com convicção. A minha voz, ela não parece com ninguém. Por mais que você queira falar, que nem tem gente que fala, você parece o Axl Rose por causa do lenço. Eu falei, cara, o Axl Rose nem usou lenço no pedestal, quem usa é o Steven Tyler. Pra começo de conversa. Steven Tyler, porque o cara me vê correndo pra cá e tal, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Tipo assim, o lenço foi por outro objetivo. Se eu tivesse que fazer comparações, que é uma coisa ruim, eu acho que o teu trampo parece muito mais com o Steven Tyler do que com o do Axl. Então, mas é uma grande referência. Só que se você ouvir a minha voz e coloca... Não tem nada a ver com o que eu tô falando. No todo. Mas acho a sua voz muito bacana pra hard rock. Sim, minha voz é hard rock. Hard rock total, assim. Total, E é bonita pra hard rock, ela funciona. Eu acho que o hard rock é onde você tem que ter mais nuance, né? Tipo... O hard rock fez a cabeça da gente. Você tem que cantar... Nos 80, 90 ali. Você tem que cantar como aquele cara que cantava pop, mas também tem que cantar com aquele peso do cara que cantava agressivo, metálico. Então, assim... E acho que o problema do hard rock é que a gente teve muita referência boa, né, cara? Tinha uns caras que cantavam demais. E sabe o que eu acho legal no hard rock? É uma coisa que me incomoda um pouco, não é que é errado, é completamente certo. Mas o lance do heavy metal, ou até do metal, o drive, mais que hoje em dia nem sei que nomenclatura dão hoje, mas assim, era uma coisa muito caricata, sabe? Aquele negócio de você cantar mesmo com uma técnica, tipo... Você cantar com a voz da cabeça. Não! O hard eu acho legal porque ele é mais visceral. Você não podia ficar com essas técnicas, você tinha que cantar... Tinha que colocar voz de peito, tinha que fazer... E é maravilhoso. É maravilhoso, porque esse lance do caricato ficava um negócio meio... tipo, a técnica... Não, você nunca ouvia por exemplo... Parece um cantor de ópera tocando mais rápido. Você nunca ouvia, volto a dizer, os próprios Steven, você nunca ouvia a técnica que ele tinha na voz. Você ouvia a voz dele. Quando você ia querer cantar igual ele, você fala, caraca, ele sabe o que ele tá fazendo. Vamos fazer a devida justiça. Você entendeu? Pensa num cara que canta. Eu tô falando isso porque eu vivi nessa época. Hoje começa porque tudo se fala... Primeiro vai buscar o que o cara fez. Que nem... eu tenho pra você o curso... demais. Eu tenho pra você o curso pra você cantar igual a Steven Tyler. Não, mano, não tem isso não, cara. Tipo, faz algo pro cara cantar do jeito dele e pra ele ter uma referência do que ele curte. Claro, as referências são importantes. Aí você ouve que nem... Eu ouvi o Steven Tyler cantar e nunca ouvi a técnica dele. Eu falava, cara, que voz linda. Por quê? Porque era dele. Aí quando eu ia tentar cantar, eu falava, pô, mas tem coisa aqui, o que ele faz? É isso. Porque era natural do cara também. Até nos instrumentos, você lembra disso? Todo mundo queria ter um som original, um som próprio. Hoje todo mundo quer ter um som igual.
E isso é estranho, né, cara? É estranho. Eu me lembro da gente comprando pedaços de guitarras diferentes pra somar coisas no teclado. Bota um DX7, liga no 01 pra ver se ficava um som mais assim, mais assado. Tinha as referências, mas todo mundo queria ter um som. A gente tinha, às vezes, os mesmos instrumentos, como tem hoje, né? Mas cada um tinha a sua originalidade. Claro. Muita gente queria ter uma Les Paul, mas o som da mão de cada um era diferente, cara. A identidade, a ideia. Porque eu acho que o grande lance da música são as ideias, tá aqui dentro. Queria fazer outra pergunta pra você. Porque eu acho assim que teve um movimento muito importante de Deus na sua vida em várias fases específicas. E eu queria saber como é que tá dentro da sua cabeça nesse sentido. Vocês se tocavam que Deus estava usando vocês como uma ferramenta tão poderosa de libertação naquele tempo? Porque, cara, do nada a galera descobriu e falou assim, mas isso é rock? Mas é de igreja? Porque eu peguei aquela época que você não podia ter bateria em igreja. Sim, eu cheguei no comecinho disso aí. Eu sou de uma época que nego achava que galhos secos era rock. Galhos secos de uma árvore qualquer, exatamente. Os galhos secos de uma árvore qualquer. Isso é rock. É rock? Entendeu? E quem era roqueiro que veio de uma outra linha que não era da igreja, falava, mano, como rock? Tipo, eu sei o que é rock, isso não é rock. Mas virou rock, né? Mas assim, por quê? Porque tinha bateria. Ah, não vai bater palma? Então vocês estão querendo botar o rock na igreja? Mas acho que o lance da bateria quando vocês chegaram fazendo rock mesmo, né? Até a galera antes de você, né? Paulinho Macuco, Brother Simeon, aquela galera tudo. Cara, aquilo a pessoa fica, what? Né? Tipo, oi? Acho que o apóstolo Estevão foi usado poderosamente por Deus. Muito, cara. A igreja renascer. Foi uma grande referência. A gente deve muito pra igreja renascer. A galera que tá aqui hoje, que permanece, a gente tem que dizer, independente de gostar do que faça hoje ou não, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. As pessoas têm que saber dividir uma coisa da outra. Se hoje você tá fazendo seu worshipzinho aí, amigo, você deve muito ao pessoal da igreja renascer. Talvez, se eles não tivessem batido de frente... Pastor Ademar, aquele movimento. Pastor Ademar, talvez isso hoje acontecesse, mas o peso ainda seria muito grande, sabe? A resistência e tudo mais. Até por um país que a gente tem, que é tão religioso, os próprios evangélicos, os próprios protestantes são muito religiosos aqui no país. Extremamente. Né? E assim... E de uma forma ruim. De uma forma ruim. A gente sabia que a gente estava fazendo a diferença porque foi o propósito da banda. E de cada um, que nem quando eu entrei no G3... Eu já tinha esse propósito. Meu propósito era evangelismo. Como eu contei, tinha a banda, o Corsário, eu sei de onde eu saí, eu sabia o que eu queria Eu queria evangelizar, falar de Jesus e fazer o que eu amava, que era a música e o rock. Eu não estava preocupado se eu gostar ou não. Eu entrei numa banda que estava com o mesmo propósito. Então a gente se encaixou muito bem. É como se eu já estivesse na banda. Mas você percebe que naquela época parecia, a impressão que eu tenho, que é aquilo que o Espírito está falando naquele momento? Porque surgiu muitas bandas evangelísticas com uma proposta bem legal. Não, a gente sabia que era um momento diferenciado, era um tempo que Deus estava mostrando pra gente que a gente precisava realmente buscar muita gente de fora da igreja. Era o propósito. Você via que tinha muita gente de fora, sedenta, que precisava ouvir dessa forma. Tanto que você vê muitos testemunhos hoje de muitos. Eu não tô falando do G3, do Catos Barnett, do G3, do Fruto, do Resgate. Kadosh. Milhares, o Kadosh. Posso falar milhares de pessoas no Brasil que não eram de igreja, não é que estava desviado, não eram de igreja e vieram pra igreja e hoje são ministros, pastores, cantores, são pregadores do evangelho. Naquela época do Rio, eu me lembro do Fruto Sagrado e do Catedral, tocando rock. Sim. O resto das bandas eram outro tipo de acho que no Rio eram as duas bandas. As duas. Rebanhão, que era carioca, mas já tinha o Carlinhos já tinha parado antes, era um rock brazuca muito legal. Bem brazuca, também concordo. Mas o que aconteceu em São Paulo naquela época, em função do que Deus fez ali na Renascer... Não, São Paulo foi o grande boom do negócio. Foi o grande boom, né? Concordo. Até as outras bandas que vieram depois de fora de Brasília. Mas lá no Rio a gente sabia o que aconteceu, tudo aqui. Sim, então. Ouvia, porque tinha aquele clipe gospel na manchete. Clipe gospel. Então, foi um grande boom nacional, por causa da televisão do rádio. Eu ouvia Petra e eu pirava, adorava Petra. Demais, aí quando vieram vocês cantando e com voz e tal, eu falei, cara, que legal. Começamos a ver Striper na televisão, Striper, na novela Globo, ninguém sabia que era música evangélica. A gente tinha noção do que a gente estava fazendo, porque a gente não é hipócrita, a gente sabia o que a gente queria, mas a gente não tinha noção, mesmo naquela época, do que estava acontecendo. E depois que a gente olha pra trás e fala, caraca, aconteceu tudo isso, a gente não volta lá no começo. A gente sabia do processo, mas a gente não sabia o resultado que ia dar. O formão não entende o artesão. A gente amava o projeto. O formão não entende o artesão. Não. Sabe que tá acontecendo alguma coisa. Exatamente. O formão tá fazendo, vai sair alguma coisa. Vai sair, o artesão já tá olhando o Ele material. via tudo, sabia o que ia fazer. E foi assim, pra gente também. Eu não digo nem só pras pessoas, sabe? Aquilo fortaleceu muito a gente. Claro, imagina. E fortaleceu. Sabia que tem dias que eu olho pra trás assim, e aquilo é uma injeção de ânimo pra mim? Sim. Pra mim como pessoa, né? Coisas que as pessoas acham que a gente... em algum momento, vive como... Nesse tempo, a gente entende um pouco
a galera de fora que não é cristã, mas que teve uma exposição muito grande na mídia como cantor, como artista. Sim, o quanto afeta, né, PG? Porque a gente também tem essa exposição de uma forma menor, mas dentro do nosso meio, as pessoas acham que a gente não é dotado de problema, de situações difíceis, de perdas, de dores, que a gente não tem sentimento de sentir o que as pessoas falam da gente, ou vice-versa. E aqueles momentos, cara, desde o Corsário lá, quando eu olho e falo, cara, Deus tem um propósito. E aí quando você vê o que aconteceu com o G3, depois com a minha carreira solo, tudo que... Aí você fala assim, cara, mas aí você começa a olhar e fala, cara, mas como eu sofri naquela época, coisas que eu vivi, e eu cheguei aqui através daquilo, sabe? Aquilo te fortalece hoje. Se isso fortalece as pessoas que viveram aquilo junto com a gente, pode ter certeza que a gente que fez aquilo, também. Hoje, olhando pra trás, aquilo é e não é saudosismo, tá? De verdade. Trazendo pro lado espiritual mesmo. Isso traz um renovo pra gente. Tanto na nossa fé quanto na nossa vida diária, sabe? Porque você vai falar, cara, eu venci, era isso, eu não posso mudar o foco, né? Eu posso mudar as estratégias. Você vê que hoje a gente tem um tempo novo, uma época, mas assim, o foco é o mesmo, o PG é o mesmo, você estava até falando no começo, esse é o mesmo PG, o cara que fala, que pensa, fala a verdade, não tenho o que falar, não sei responder, e aqui tô eu, e assim mas assim, eu marquei uma história, marquei uma geração, mas quando eu falo marcar uma geração, não é das outras pessoas, primeiro eu fui marcado. Entende? Então eu volto... passa por você para chegar nos outros. É importante a galera entender isso, porque não é uma história que a gente escreveu e não lembra mais dela. Pelo menos pra mim, ela é muito latente pra mim até hoje. Tipo, existem momentos na minha vida que hoje em dia você fala, cara, não vou conseguir. Aí você olha pra trás e fala assim, poxa, mas eu batalhei aquilo lá. Hoje eu sou uma referência através daquilo, mas ninguém sabe o que eu vivi lá. Eu não sabia. É igual o Paulo escrevendo as suas cartas, ele não tinha ideia de que ele seria o Paulo de hoje. Só viu o main stage, não viu o backstage. Volto de novo. Esse termo é muito, muito, muito bem colocado aqui por você. A gente vê o resultado, mas o que importa é o processo. Paulo estava fazendo o processo, não era o resultado final, não cabia a ele. Não, e às vezes o que dizem de você nem é verdade. Se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver que num dia eles gritam usando, no outro eles gritam crucificam. Exatamente. Então a gente que tem uma vida mais exposta... Aí eu falo assim, em quem você vai acreditar? Porque se você olhar só por aquele momento, talvez você até ache assim, realmente, ele é arruaceiro. Não, por outro lado, tem gente que vai dizer, não, crucifica. Por quê? O arruaceiro e tal. Beleza, naquele momento ele trouxe um turbilhão de confusões, mas por qual motivo durante os 3 anos que ele estava pregando o seu evangelho? É verdade. Por isso que não é por um momento que você define uma pessoa, é por um todo. Nunca é por um momento, né? Agora, o momento de alguém tomar uma decisão, muitas vezes é pelo todo que ela já sempre foi. Porque a Bíblia diz que a gente não pode julgar, né? A gente não sabe, eu não sei quem é o PG. E nunca vou saber. Periga você não saber também. Não, eu não. Sabe parte da história. Eu tô me descobrindo a cada dia, claro, né, cara? Nós somos um trabalho em processo. Mas a verdade é que quando você está exposto, as pessoas se precipitam, dão opinião, e eu queria te perguntar isso agora. Já teve esse momento do PG ouvir um crucifica de vez em quando? Várias vezes. Não foi só usando? Não, várias vezes, várias. De certa forma, mostra pra gente que a gente tem que matar o nosso eu, né? Às vezes a gente olha e fala assim, ele tá errado no que ele tá falando, mas talvez até no erro dele de me acusar, tem alguma coisa que eu posso melhorar ainda. Entende? Deu pra entender o que eu tô falando? Entendi totalmente. Tipo, ele tá errado na acusação dele. Sim. O que eu tô fazendo não condiz com o que ele tá falando. Mas mesmo assim, eu ainda posso ser um pouco mais apurado. Eu ainda posso ser um pouco melhor. Então eu uso a difamação, a raiva, às vezes até o egocentrismo daquela pessoa, porque na verdade ela quer estar em você e se aparecer em você. Eu uso daquilo pra ver se eu posso melhorar em alguma coisa pra mim. Mas isso são coisas que eu não fico falando. Porque se eu tenho que ficar melhorando e falando que eu tô melhorando, eu tô sendo tão egocêntrico tanto quanto o outro. Então muitas vezes as pessoas falam assim, mas as pessoas falam e você não rebate, então tá vendo? Tá errado. Cara, eu não preciso mostrar pra você que eu tenho que melhorar, eu preciso mostrar pra mim. Se eu vou melhorar a cada dia e você quer me acompanhar, você vai ver. Agora, se você só quer ver aquele momento pra sair me julgando, aí vai ser muito fácil, você vai me julgar a vida inteira. Agora, se você quiser ver todo o processo e andar comigo na minha caminhada, mesmo que não seja tete a tete, mas hoje com a internet, você vai ver que aquilo que eu sou condiz com 90% do que eu falo, do que eu vivo, entendeu? Eu tenho a impressão, não sei se você vai concordar comigo nisso, que as pessoas elas têm a ideia de que a pessoa notória, a pessoa famosa, que ela não é de verdade. Pois eu acabei de falar agora há pouco. Sabe, tipo, vou falar do PG. O PG é uma pessoa, ele vai ouvir seu comentário, ele vai se ressentir disso, porque a gente é humano.
A gente é humano, a gente sente, poxa, pra que falou assim de mim? O cara nem me conhece e tal. E as pessoas falam de gente famosa com uma crueldade. Às vezes, assim, tô falando de você, falando de mim, a gente é pouco conhecido, reservado às vezes proporções. Mas, por exemplo, você pega uma Xuxa, deve ser horrível, sei lá. Porque as pessoas falam da Xuxa sem nenhum tipo de cuidado. E assim, quanto mais famosa a pessoa, pior. É como se aquela pessoa não existisse. Como se ela não tivesse sentimentos. Eu acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é até onde você se deixa expor. Concordo. Eu sou uma pessoa pública, mas eu exponho aquilo que é público. Claro. Sua vida privada. A minha vida privada, quando a pessoa fala pra mim, de verdade, tá na privada. Eu jogo na privada, que você falou, porque pra mim não interessa de nada. E dou descarga, entendeu? Quando tem a ver com algo público, que é o cantor, o artista, no sentido de fazer a arte e tal... Aí eu paro, vou ouvir. Se não, eu vejo que não tem relevância. Como eu falei, se é algo que eu não tenho que acrescentar, beleza. Mas eu percebo hoje em dia, muito forte isso, é que a gente tá virando o avatar. Entende? Entende o que eu quero dizer? As pessoas hoje, elas estão falando do avatar como se ela não fosse de verdade. Elas falam personagem, mal. O PG. Elas falam mal do PG, mas falando como se estivesse falando pro avatar. Só que esse avatar é de verdade. Sabe uma coisa que acontece muito comigo? Deve acontecer também. Quando a pessoa te encontra, ela fica desarmada. Total. Ed, eu adoro o seu trabalho, cara. Não sei o que. Eu falei, não, eu sei, cara. Aí eu falei, não, mas eu falei aquele negócio. Eu falei, esquece, cara, que isso e tal. Porque quando ele te vê, você fica de verdade. É porque, na verdade, a pessoa quer criar uma mentira em cima de você pra que ela apareça pros outros verem. E quando você não quer arrumar briga, fica por isso mesmo. E assim, é porque eu falei, quando a pessoa começa a andar com você, ela começa a ter vergonha. É igual Jesus, cara. Quando as pessoas que difamavam Jesus, quando começaram a andar com ele, sentiam vergonha de quem elas eram. Falavam, cara, olha quem é esse cara. Nicodemos foi um cara desse. Me cobram isso também, sabe? Ed, por que você não responde? Você postou há 27 anos. Por que você não responde? Eu falei, cara, eu não posso controlar o que você vai fazer contra mim. Mas eu posso controlar o que eu vou fazer com o que você vai fazer contra mim. Você, eu não posso calar sua boca, mas eu posso calar a minha. E é uma forma que eu tenho de evitar o problema. Eu posso controlar o Ed, eu não posso controlar o cara que tá ali me vendo e falando sem me conhecer. Eu queria agora já passar por algumas perguntas que a gente tem lá do Rockets, dos nossos foguetinhos lá do Telegram. Gente, por favor, considerem ser membro do canal, porque tem um monte de vantagens. Tem um vídeo aqui no card pra você ver, onde tem uma série de vantagens, tá? Liberamos cursos quase que de graça, treinamento atualizado semanalmente. A equipe tá trabalhando lá, minhas formiguinhas. E considere se inscrever no nosso grupo do Telegram chamado Rockets. São quase 2.000 pessoas falando de produção musical, teclado, o dia todo. Você não vê ninguém falar nem de jogo de futebol. Só se fala do assunto do grupo. É um grupo super bem monitorado. E tudo galera cristã, sabe, séria. Você vai gostar, tá? E tem umas coisas que eu só faço lá. Uma delas é ter essa prioridade. Eles mandaram perguntas, dona Lídia. Faça as perguntas pra gente. Vamos lá? Cara, essa pergunta não te abandona. Não abandona, né, cara? Ai, meu Deus. É igual o Paulo fala que Jesus pediu pra Deus... Paulo pediu pra tirar o espinho da carne, né? Aí Deus fala, a minha graça te basta, né? Eu tô vivendo literalmente isso. A minha graça te basta, Deus falando pra mim. Cara, como foi? Foi difícil, foi... Em alguns momentos, uma sensação de desistência, porque... Um salto de fé, né, PG? As pessoas, não, mas não foi nem o problema do salto. Eu tinha confiança no que Deus tinha dado pra mim. Mas naqueles momentos que você parava, eu posso até dizer que foi aquele lapso de humanidade, de parar de pensar no foco espiritual. Que eu fiz certo, né? Será que por aqui mesmo? Não, foram as pessoas. Eu tinha certeza do que eu tinha feito. Eu nunca titubeei em relação ao que eu fiz. Mesmo quando eu olhei e falei assim, eu não tenho nada, eu não tenho música, eu não tenho banda, eu não tenho pra onde ir, eu sou um cantor, eu não tenho carreira mais, o que eu vou fazer? Ainda assim, eu pensava em tudo isso, mas o meu coração tinha uma certeza tão grande do que eu estava fazendo e de onde Deus queria me levar, eu não sabia o que era. Mas a grande dor foi ver amigos virando as costas, o público que gostava de você começava a ver que a pessoa não gostava de você. Você pegou até um certo hate, né, cara? Sim. A galera foi pra cima de você. Na época não existia internet praticamente, era tudo o Messenger. Imagina o Orkut, que tava começando a bombar. Os grupos do Orkut. Então, assim, foi uma experiência muito, muito difícil pra mim.
poder suportar. E eu suportei isso porque minha esposa foi muito valente comigo, muito valente. Sempre elas, né? E ela e obviamente ela junto comigo ali em oração, a gente estava muito focado no propósito que Deus tinha pra minha vida. Eu tinha muita certeza do propósito, cara. Se eu não tivesse certeza, eu teria me arrependido, não de ter saído, mas me arrependido pelo que eu sofri depois, né? Mas eu tinha tanta certeza e continuei tão bem no foco que eu posso garantir a você, 95% daquela galera que naquela época se sentiu se revoltou, coisas assim, hoje são ali amigos de Instagram, de internet, que gostam do meu trabalho já há muitos anos. E o propósito, a caminhada do propósito mostrou a verdade para eles. Então, assim, foi um momento difícil. Eu sofri bastante. Tive muitas lutas. Teve um momento que, tipo, eu não sabia nem se eu ia conseguir mais cantar. Nossa, né? Chegou nesse ponto. Cheguei. Assim, pra mim, eu falei, eu sei que eu tenho que continuar, mas eu não sei mais se é como cantor, o que é que Deus tem pra minha vida. Ao ponto de desanimar você. E aí Deus vinha com um bálsamo, com uma palavra, pessoas que nunca me viram na vida, num culto da minha igreja. Então assim, você fala, cara... E eu só continuei no propósito, cara. Continuei. Porque assim, o propósito de Deus não foi o propósito de ser um cantor ou de se fazer que nem Rafa. Hoje é muito fácil falar que os CDs que fizeram sucesso, as músicas e tal, e a gente continua e tal, mas não é isso. Porque o propósito na época, ele era um propósito de Deus, mas eu não sabia qual era o propósito. Eu sabia que o propósito era de Deus. Então se era de Deus, eu ia continuar. Aí o que tem a ver? O propósito tem a ver com a caminhada cristã, em confiar em Cristo, sabe? É nele, por ele, todas as coisas. Então eu continuei, caminhei, mas foi difícil, foi doloroso. Foi doloroso pra minha casa, pra minha família. Minha esposa sofreu muito. A gente teve muitos ataques, assim, tanto ao vivo quanto pela internet, sabe? Mas a gente sobreviveu, por isso que eu falo assim... Uma coisa que você falou agora há pouco sobre o Avatar, que eu acho que faz muito sentido, é que as pessoas esquecem que essa pessoa, que esse personagem, que eles acham que não existe, tem família, tem filho, tem vida comum. Que às vezes você não gosta de uma atitude que a pessoa tomou, mas isso não te dá o direito de esculachar a vida de alguém, né? A vida da pessoa. Porque, que nem, eu não fiz nada que desabonasse a minha pessoa. Eu simplesmente resolvi sair da banda por motivos pessoais que já estavam sendo gerados no meu coração há alguns meses antes de tomar a decisão. E o caminho da banda e a minha na época e tal, né? Tudo tem a ver com o tempo, claro. É o tempo que define essas situações, né? E na época eu tinha certeza que era o momento para eu fazer aquilo, né? Para eu não desanimar e morrer naquilo que era o propósito depois também, que a minha visão naquela época ali, continuar ali e acabar abafando aquilo que Deus tinha para minha vida, entendeu? Como pessoa. E por mais que eu fizesse parte de uma banda e nós fôssemos um conjunto, uma equipe, sim, mas nós somos indivíduos. E como indivíduo ali já estava difícil para mim, sabe? Então foi essa decisão, não me arrependo, já falei isso em várias entrevistas e tal, né? Não me arrependo, isso não é orgulho, também não é dizer que estavam errados e eu certo, não, nada a ver. Eu não me arrependo da minha decisão porque eu vi que foi realmente o propósito de Deus na minha vida, mas que foi difícil, dolorido foi. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai viver essas lutas na vida e vai ter que passar por elas, né? Se você fosse classificar em tempo, assim, meses e anos, qual foi o tamanho desse vale? Cara, esse vale durou uns 3 anos. Nossa, 3 anos é muito tempo, hein, pai? Irmão. Você segurou uma brava, hein? Até minha filha nascer. Até o final do ano que minha filha nasceu. Dezembro de 2006, quase 3 anos, cara. Muita força. Um vale terrível. Eu lancei 2 discos no meio desse vale. E eles representam muito isso que eu vivi, né? Se você ouviu a adoração de um lado a outro, você vai ver muito disso. Dá vontade de ouvir de novo agora, tendo essa informação. Agora você vai ouvir. Agora você vai entender bastante das letras, das melodias, daquilo que eu tava cantando, da forma que eu expressei a minha voz ali nas músicas e tal. Da certeza que eu tinha do evangelho e do meu chamado. Pergunta importante. Sem todos os processos, você teria aguentado essa onda? Não. Sem passar processo? Não. Só com o resultado, só com a fama, você teria segurado a onda? Não, porque a fama é a casa, o resultado é o alicerce. A fama é a casa, é o resultado. O alicerce é o processo. É o processo. É o que sustenta tudo. É o que molda o caráter. O alicerce é o que mais demora na casa, né? Eu fui servente de pedreiro, trabalhei alguns meses de servente de pedreiro. E por um acaso, na época que eu trabalhei, estava começando a obra. Então eu fiz o alicerce. Quando você fala do resto, você subir, rebocar, azulejo, pintar, telhado. É o que aparece. É um monte de coisa que você faz em um ano. Então é isso, cara. O processo foi o meu alicerce
por isso que a casa tá de pé hoje. Bom, vamos começar de trás pra frente. Meu Universo, a letra não é uma composição minha especificamente, ela é uma versão em português minha. Eu fiz alguma adaptação pro nosso vocabulário e tal, mas a música é de um pastor mexicano chamado Jesus Adrián Romero, que é um cara que eu gosto muito. Conheci ele já desde 2002, eu conhecia ele. E na época, junto com a gravadora, na MK, eu mostrei, ela me mostrou o CD, eu já conhecia e tal, mas ela me deu um CD novo que tava na época, tava rolando, é lá de tu casa. E eu peguei o CD e eu comecei a ouvir, 2 músicas me chamaram muita atenção, que era Te Vejo e Meu Universo. E eu falei, cara, eu queria muito fazer essa versão, até por ser muito diferente de mim. Falei, eu quero trazer uma versão com a minha característica. Ele é uma onda bem congregacional, né? Ele é uma onda bem congregacional. Ele é meio um Ademar, ainda mais calmo ainda. Isso, né? Digamos assim. E é bem conhecido lá, né? Lá, nos Estados Unidos, inclusive, né? Porque ele mora no Texas, na região do Texas lá. E aí eu peguei e consegui a liberação. Tive que mudar algumas coisas. Então, assim, o versionista da música aqui no Brasil sou eu, que tem algumas adaptações da letra e tal. Mas ele é o autor da música. Só que quem conhece o original, se você não conhece, vai na internet, só procurar lá, Jesus Adrián Romero, Meu Universo. Você vai ver que é a mesma música, mas como eu coloquei a minha identidade. Sim. Tanto que não tinha solo de guitarra, na minha tem alguns arranjos diferentes daquilo. Porque, assim, eu trouxe para aquilo, essa era a minha ideia. Você vestiu a música. Eu trouxe pra minha característica. Tanto é que quem conhece os dois fala assim, cara, eu ouço 2 músicas diferentes. Eu ouço a música do Romero e a sua. Parece que são 2 composições diferentes. Que é o grande barato, né? E eu amo fazer isso. Eu adoro fazer versão porque eu gosto de fazer... Você pega Louvaria em Tempestade, que é do Casting Crowds, que eu já fiz. Pega Faz Chover, que no primeiro CD, que é do Michael Smith, lá que ele fez. Eu consigo trazer algo que tem a ver com o PG. É isso que me alegra. Eu não faço uma versão porque ela é famosa. Nem foi por isso que, tipo assim, ninguém sabia que é Meu Universo. Louvaria em Tempestade, ninguém sabia que era Louvaria em Tempestade. Entendeu? Ela ficou conhecida comigo no Brasil. Até então, 99% não sabia. Tinha um ou outro. Ela fala, mas você sozinho nunca falou que era conhecida. Então ela não era conhecida. Sim, claro. Só que eu consegui fazer a música ficar conhecida dentro da minha característica. Então isso foi legal, né? O Meu Universo foi assim. E assim, uma experiência com Deus, eu acho que foi minha... Acho não. A gente tem mania de falar acho, né? Tipo... mas foi a minha conversão, eu não tenho sombra de dúvida. A história da sua conversão é linda. Eu tenho muitas histórias de salvação, de vida, de pessoas que conheceram Jesus através do meu evangelho, do meu ministério, do Evangelho de Cristo, cantando, mas nada disso seria possível se eu não tivesse feito a maior de todas. Né? O dia da minha conversão, que foi dia 8 de fevereiro de 93, eu lembro até hoje, falando aqui, eu consigo memorizar o momento que eu entrei na igreja lá, que eu não queria ir, eu não sabia que era uma igreja. Então isso pra mim foi o momento mais especial, porque dele surgiu todo o resto, que foi a reconstrução da minha família, meu irmão conhecendo Jesus, eu conheci minha esposa na igreja, somos casados há 22 anos, a minha mãe conheceu Jesus, está com Jesus há 15 anos, eu tô com Jesus há 29 anos, então assim, dali aconteceram as outras coisas que eu tive a oportunidade de presenciar. Esse boom foi de São Paulo pro Brasil, né? Mas em qualquer lugar do Brasil que viesse uma dessas bandas, todo mundo conhecia. Cantava as músicas. Porque tava rolando na TV e a rádio Manchete, que era aqui em São Paulo, começou a se expandir com as retransmissoras. Então, nas capitais... Sim, mas assim, olha que legal. Nessa época no Rio, você vai lembrar, obviamente, que tava estourado Novo Som. Sim, o Novo Som, Som, Catedral. Meio Roupa Nova e tal. Catedral já era mais rock. Mas era um rock diferente do que vocês faziam em São Paulo. Sim. O rock do Catedral era o rock brazuca. Talvez o Fruto Sagrado fosse mais parecido. Não, o Fruto Sagrado era o rock mais rockão, alternativo, hard rock, o rock mais americanizado. O Catedral era um rock mais brazuca, né? Que é muito legal, quando a gente fala brazuca. E assim, eu achava engraçado que tipo, foi uma coisa tão de Deus que você escutava naquela época, a gente ainda escutava Álvaro Tito, Novo Som, Catedral... Mas as músicas que vinham de São Paulo também a gente escutava e gostava. E eu acho que foi isso, porque era muito diferente, né? Mercadologicamente falando, é que não fazia sentido. Pros caras do Rio começaram a falar, caraca, mano, tem isso. Porque até então, no gospel não tinha surgido. Não tinha rock, assim, rock igual, desse jeito, igual veio de São Paulo pra eu sou do Rio. Porque você falou, teve um momento na igreja que colocou bateria e guitarra, o pessoal já falou que era rock. Aí quando começaram a entender o que era o rock mesmo... foi um soco no peito. Que era uma coisa que já existia desde os anos 50, e aí, né, no mundo da a gente música. tentando colocar as baterias na igreja, veio o pessoal de São Paulo e falou, peraí que eu vou mostrar rock pra vocês.
Porque foi uma galera que veio de fora, que nem foi o meu caso, que já veio dessa escola do rock. Quem lembra do Clipe Gospel? Clipe Gospel. Cara, a gente ficava marcando a hora, não saía pra poder assistir. Era toda sexta-noite, né? O sábado à noite. Eu não sei se qual dia que era. Aí tomara que hoje tem um clipe do E era Petra. Na Manchete, de madrugada, né? Começava acho que meia-noite. Bom demais. Bom demais. Era bom demais. Era bom demais. Eu trabalhei na Rádio Manchete, fui programador musical. Fiquei 1 ano e pouco trabalhando na rádio. Foi quando, na época que eu entrei no G3, eu tava na rádio, inclusive. Tava trabalhando na rádio. E esse tempo que Deus trouxe vocês foi um boom de muito avivamento. Ali surgiu o SOS da Vida. Também ali naquele... Foi o primeiro foi 91. Catarse da Renascer toda, a SOS da Vida, as igrejas você marcha para Cristo. A impressão que deu é que todo mundo acordou. E aí nos outros estados as pessoas começaram a copiar. Né? Porque é por osmose que essas coisas acontecem. Sim, era por osmose. E assim foi legal porque fizeram essas copiando, mas no bom sentido da palavra. Quando surgiu lá o Benedito Carlos com Koinonia, da onde a gente descobriu Kleber Lucas, Alda Célia, surgiu ali, pastora Ludmila Feber. Cara, aquilo Goiânia, lá, né? Foi um tempo. O Azaf foi um ensinamento pra gente, né? Um professor. Ele é um professor, teve, né? É até hoje. Eu amo. Assim, aí depois disso, não sei se você concorda, que tudo foi ficando mais fácil. Foi acontecer, parece que o efeito dominó. Que deu uma estralada assim e veio um efeito dominó, né? Eu acho que quando começa a ficar muito fácil, Deus vem dar um sopro, que é o que a gente está vivendo hoje. Deus dá um sopro e fala, não, vocês têm que aprender a plantar de novo. Eu posso falar o que eu aprendi com aquele tempo? Eu aprendi a respeitar os processos de Deus. Hoje, pode pintar o worship, o estilo que for, eu não critico. Sabe por quê, cara? Tem alguém no controle. Tem. Eu não vou agir como se o carro tivesse desgovernado. Porque a gente não tinha como imaginar o que ia acontecer naquela época. 92, 94, 97. Não tinha. Se alguém dissesse, isso aqui vai ser um mover de Deus e o Brasil vai ficar assim, alguém ia rir. Mas foi, cara. Foi pra caramba. As pessoas foram empurradas na direção que Deus queria. Que aqueles que se comprometeram a fazer o ID fizeram dentro desse processo. Né? Porque o problema não foi o estilo, nunca é o estilo. Não. O problema somos nós mesmo. Sabe? É a gente que cria uma situação e aí vem um mover de Deus, uma situação de Deus e a gente começa a religiosizar tudo. Não sei se não existe essa palavra, muito. Mas né? A gente mas começa, um neologismo bom. Né? Mas a gente começa a querer endeusar as pessoas, começa a criar aquele negócio utópico do tudo, né, os super poderosos da música cristã. E aí Deus vem, é o que eu falei, dá esse sopro e fala, vamos começar de novo. Eu acho que o trabalho sempre vai ganhar da opinião, sabe? Que é o que eu sinto, não é o estilo. Que quem tá trabalhando tá sempre ganhando de quem tá dando opinião, cara. Eu também acho que o semeador saiu a semear, algum lugar deu 10 por 1, outro 30 por 1, 100 por 1. Exatamente. O importante é você não tirar a mão do alforje, continuar deixando a semente cair. Quem vai cuidar da semente depois é Deus mesmo, cara. Agora eu queria fazer uma pergunta pro PG, porque vai ser a última. PG, e esse momento? Pandemia, tudo parado, PG, e aí? O que Deus tem falado lá no seu coraçãozinho? Descansa. Eu não consigo ouvir outra coisa de Deus. Já busquei, pedi, e Deus só fala, descansa. Descansa em mim. E ele fala descansa em dias que eu falo assim, tá, e aí? Essa semana tem algo aí que eu tenho que pagar porque as estruturas permanecerão as mesmas. Por mais que você mude no meio do processo, mas você não tem como mudar de um dia pro outro. Responsabilidade. E aí o Senhor vem, traz alguém, aí ele vem e arruma uma proposta para você entrar naquele lugar, você fazer aquilo. Porque assim, a gente tá literalmente agora há 1 ano e 3 meses sem tocar, né? A partir agora desse mês, agora semana que vem eu tenho 2 eventos que voltaram, bem menores, coisas assim. Tanto que eu vou fazer bem voz, violão, acústico. E no mês que vem a gente já tem 4 eventos. Começaram a aparecer, né? Como a gente falava antigamente, tipo, se fosse um mês fraco nosso, né? Na média de eventos, assim, mensais. Eram 8, 9 eventos. A gente tem 4 mês que vem. Mas tudo evento menor, com uma proporção menor, financeiramente menor. Os caras, a gente fazendo de tudo para levar os caras que trabalham com a gente, que são os músicos que já acompanham há mais de 12 anos, os caras estão comigo, né? Então, assim, não tem sido fácil, cara, mas Deus tem mantido. Eu, como cristão, falo isso. Eu não sei explicar para uma pessoa que não é cristã e falar, eu tô desesperado. Cara, eu também tô, mas por ser cristão,
Eu descanso em Deus e Ele cuida de mim. Não quer dizer que eu tô no sofá todo dia sentado. Eu vou, corro atrás, nem... vou fazer uma música, fiz um single, lancei um projeto de blues com o Dey lá, com outro batera amigo meu. Fiz uma música onde eu toquei tudo. Agora lancei um projeto novo, que é o Peregrino, que saíram 2 músicas. Agora mês que vem vai sair o resto do EP todo e tal. Mais clipe. Eu tô fazendo. Meu nome tá aí. E aí, numa dessas, o meu nome tá aí, alguém vê, quero trazer ele aqui na minha igreja, quero que você venha dar uma testemunha aqui, quero fazer um culto menor aqui, mas quero... É assim, cara, eu não posso parar. O que você falou, eu continuo semeando. Tipo, hoje eu tô 30 por 1, amanhã vai ser 60, daqui um pouco vai ser 100. Mas eu tenho que continuar semeando, cara. É um tempo que a gente tá semeando e tá vendo o daquilo que a gente tá plantando. Mas não tem faltado, cara. Só o que eu posso dizer, assim, o descanso que Deus tem dado pra mim, assim, na minha alma. E descanso não é que, tipo, todo dia eu vou ficar sorrindo, não. Tem dia que eu choro, mas eu continuo descansando, cara. Continuo descansando. E, assim, é uma certeza. O descanso pra mim é uma certeza de que Ele vive em mim. Eu não tenho absoluta... Eu não tenho dúvida nenhuma, mas, assim, nenhum fio de cabelo de dúvida de quem é Deus, o que Ele pode fazer na minha vida e qual é o processo que Ele já realizou e pra onde eu vou. Então, assim... Eu não sei qual que é o propósito dele daqui 24 horas pra mim, mas eu quero deixar esse tempo tendo a convicção de que o que as pessoas vão olhar pra mim e dizer assim, até o último segundo ele confiou em Deus porque ele é o propósito final de tudo. Então, Deus pra mim é o propósito final. Eu acho que uma palavra que pode ficar hoje nessa nossa bate-papo, não entrevistas, bate-papo, é que quando você passa por processos, você fica forte, inclusive, pra passar por momentos como esse. Entendeu? Às vezes eu acho que o problema é todo esse. Ainda que o mundo atual e as ferramentas atuais te possibilitem chegar no resultado sem precisar de um processo específico, eu ainda te aconselharia a buscar o processo e tentar se tornar forte, cara. Porque ser forte sempre vai ser melhor do que ser conhecido, do que ser famoso. É o que a gente falou do processo lá atrás. Cara. Que é isso, é um prazer. Ser demais, cara. Obrigado, cara. Que isso nada. É bacana quando você conhece alguém que você gosta e as expectativas se realizam, porque o PG ele é igual o Duca. O Duca é um cara super tranquilo. O Duca ele é aquilo que é e fala, e se ele sabe ele diz sim, senão ele fala, não sei, Ed. E é bom lidar com gente assim, de verdade, né? Tem que ser. Porque você se sente muito como se conhecesse há muito tempo, né? Eu fico feliz. Quanto tempo tem de podcast aqui já? Quase 2 horas, assim, ó. Entendeu? Porque todo mundo tava aqui falando a verdade. Entendeu? Só que quando me chamam pra falar alguma coisa, eu só vou falar o que eu sou, cara. Porque se for pra ficar fingindo e mentindo... Eu espero que a gente faça mais podcast em outro momento, porque realmente foi um tempo muito gostoso. Fica à vontade para se despedir da nossa audiência. Eu vou colocar todas as redes do nosso querido PG aqui na descrição. De novo eu vou falar. Se você não sabe, chama um cara que sabe e faz. Pessoas, você falou agora de sentar com alguém que conhece e tal. E tem coisas que tem pessoas que conhecem o mesmo mercado, só que são cabeças diferentes. Estilo diferente. Isso é legal também, né? Que você tá abordagem diferente. Abordagem diferente. Também é conhecimento. Você não pode desprezar o conhecimento de um porque você pensa mais parecido com o outro. O conhecimento do outro é tão importante quanto. E em algum momento pra você, aquilo que não faz sentido, lá na frente você vai precisar, vai fazer sentido pra você. Claro. Tem um livro que eu li que me marcou, que é A Cultura da Honra, né? E que ele ensinou uma coisa que pra mim, assim, a gente instintivamente já sabia, mas é legal quando alguém estabelece a frase, né? A vida flui através da honra. Se tem uma pessoa que você ama fazendo uma coisa, honra essa pessoa. Honra essa pessoa, bicho. Então, assim, eu acho que esse tempo é um tempo em que Deus vai cuidar, as coisas vão fluir. E eu quero de novo, cara, te dizer muito obrigado pela generosidade de gastar seu tempo conosco aqui. É um prazer, fiquei muito à vontade aqui. Parabéns pela família, pelo projeto. Os caras ligaram um monte de câmera aqui. Eu falei, rapaz, tá mais... Então a gente tá melhor do que o Fantástico aqui, cheio de câmera. Tirando, é o PG, cortes, cara. Isso. Respeita. Mas é isso, obrigado, gente. Espero ter colaborado de alguma forma aí na área da música, da produção, do dia a dia. Só falei o que eu sou, não sou um cara didático nesse sentido, mas tenho, como a gente falou agora aqui, tenho esqueci até a palavra. A vivência, a experiência. A experiência. Do processo. O processo. Tenho um bom conhecimento do processo, espero de alguma forma ter ajudado vocês. Foi um prazer, obrigado pelo carinho aí. Você compartilhe também essa entrevista, compartilhe o projeto. E todos os amigos que foram citados aqui, se vocês puderem, venham, porque é bem legal, vale muito a pena.
Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Mais uma vez agradecer o PG por essa pessoa incrível. Cara, considere se inscrever no canal, se tornar membro, para você não perder os podcasts. Tem muito podcast bacana por aí. Teve o da pastora Fernanda Brum, o do PG. Vão ter mais amigos aqui. Então se inscreve aí. Curte esse vídeo, manda para todos os seus amigos pra gente divulgar isso aí. Eu vejo você em um próximo Talkback Podcast com Ed Araújo. Fique com Deus. Boa música. Valeu. Galera, o Mundo da Música é o nosso marketplace de instrumentos musicais na internet. São mais de 8.000 produtos originais de mais de 20 revendedores oficiais. Ou seja, pensou em instrumentos musicais? Cara, vai no Mundo da Música. Tem link na descrição desse vídeo.